Olá, hoje, quarta-feira, 19 de junho de 2019. Brasil perdeu o primeiro lugar no ranking das melhores instituições de ensino superior da América Latina e do Caribe. O posto que estava há anos com a Unicamp passou para a PUC do Chile. Levantamento anual feito pela revista britânica Times Higher Education levou em consideração pontos como ensino, títulos dos professores, pesquisas científicas e também a influência que elas têm no meio acadêmico e na indústria. Segundo lugar no ranking continuou com a USP. A terceira colocação, onde estava a PUC do Chile, ficou agora com a Unicamp. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento e Comissão de Defesa do Direito das Mulheres votou o projeto de lei que dá direito à mulher escolher pelo parto normal ou cesariana na rede pública de saúde. Comissão de Transportes e Comunicações ouve o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. Parlamentares se reuniram na Comissão de Educação e Cultura para discutir a liberação para a contratação de mais de 1.400 agentes de organização para as escolas do Estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O tema cesariana tem sido discutido sob o ponto de vista médico, legal e ideológico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estas cirurgias aumentaram muito no Brasil, o que coloca o país em segundo lugar no ranking no mundo. As cirurgias cesarianas têm aumentado em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde não chegou ainda a uma explicação definitiva sobre a causa, mas entre elas estão a gravidez tardia e a alta no índice de obesidade. A técnica traz riscos de curto e longo prazos, tanto para a mãe quanto para a criança. Também pode afetar novas gestações. Ainda de acordo com a OMS, o procedimento é mais caro, tirando recursos de outros serviços de saúde. Quem tem maior poder aquisitivo tem a opção de escolher o parto, o que não impediu a pobre América Latina liderar em taxas de cesárea. São 44,3% dos nascimentos mundiais. A República Dominicana tem o maior índice, 58,1% dos nascimentos no país são cesáreas. O Brasil é o segundo no ranking, com 55,5% dos nascimentos. Para a Organização Mundial de Saúde, a cesariana aplicada somente a partos complicados baixaria esta proporção para uma média de 10% a 12%. Reunião conjunta entre as comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento e Defesa dos Direitos das Mulheres avaliou e votou o projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que dá direito à mulher, a partir da 39ª semana de gestação, em escolher pelo parto normal ou cesárea na rede pública. Foi uma reunião que acendeu os holofotes na Assembleia Legislativa. Era tanto deputado que alguns tiveram que ficar em pé. No meio da leitura, a deputada Márcia Lia, do PT, pediu cópias da relatoria do projeto para que ela e os demais deputados pudessem acompanhar, palavra por palavra, do voto da deputada Damares Moura. E foi aí que houve discordância entre os parlamentares. Os deputados favoráveis ao projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que assegura à mulher o direito a escolher pelo parto normal ou cesárea, a partir da 39ª semana na rede pública de saúde, disseram que a oposição estava fazendo manobra para tentar barrar a votação. A deputada Márcia Lia, do PT, também pediu para ler o voto em separado de sua autoria. O mesmo foi feito pela deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL. Essas duas atitudes também foram apontadas pela situação como manobra da oposição. É muito ruim que a gente duplique uma legislação. Além disso, gera custos direto ao Estado e no fundo, esse projeto de lei uma publicidade ao parto cesariana, que a Organização Mundial da Saúde recomenda veementemente que a gente tem que diminuir no Brasil porque é mais saudável para os bebês e para as crianças. Foram mais de 2 horas de reunião e no final a oposição ao projeto decidiu que o voto em separado da deputada Mônica era o que deveria ir para a votação com o relatório da deputada Damares Moura. O voto da relatora foi aprovado por ampla maioria, mas foi feito um acordo para que sejam realizadas 2 audiências públicas.
antes do projeto ser levado ao plenário. Em caso de complicações decorrentes à cirurgia, cesariana é uma cirurgia que pode dar complicações. Em caso de complicações referentes à cirurgia, o SUS não tem capacidade de absorver. As nossas UTIs neonatais no estado de São Paulo estão fechando a porta. Então é um projeto muito sensível, muito grave, de impacto imediato. Então eu acho que é necessário e regimental que a gente use todos os recursos de obstrução necessários. Foi muito produtivo, todos tiveram a oportunidade de discutir, foram apresentados, além do relatório, 2 votos em separados. E o importante foi que todos chegaram a um acordo, a um consenso e houve a votação. Eu acho que isso foi importante. Finalizou, o projeto foi realmente votado pelas comissões e agora vai a plenário. Bom, ainda sobre o tema cesariana, uma audiência pública aqui no Legislativo Paulista reuniu parlamentares e profissionais da área de saúde para debater o projeto da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Por 21 votos a 8, o projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que dá direito à mulher, a partir da 39ª semana de gestação, em escolher pelo parto normal ou cesárea na rede pública estadual, foi aprovado durante reunião de comissões. Por solicitação da deputada Beth Saun, do PT, aconteceu nesta quarta-feira, aqui no auditório Paulo Kobayashi, audiência pública para discutir o projeto de lei. Compareceram médicos, enfermeiras, doulas, representantes de sindicatos e associações e mães, todos para debaterem o tema. Autora do projeto, a deputada Janaína Pascoal, esteve presente durante o encontro para esclarecer alguns pontos antes do PL ser votado em plenário aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se é desejo da parturiente fazer o parto normal, vamos respeitar. Mas se não é, por que a gente não vai respeitar? Por que ela tem que correr esses riscos? Compreende? Até do ponto de vista preventivo para os profissionais, eu digo, fazer um parto normal numa mulher que não quer fazer, se o resultado for a morte do bebê, a pessoa vai responder por homicídio. É importante que isso seja dito. Então, a minha mentalidade é a mentalidade jurídica. Vem do acompanhamento de muitos casos que podem ser comparados a filmes de terror. Eu estou muito feliz que o projeto passou ontem pelo Congresso de Comissões. Eu já tinha conseguido isso na semana passada, mas alguns deputados se uniram, apresentaram uma emenda de plenário. E, de certa forma, essa emenda matava o meu projeto, porque eles tiravam qualquer referência cesariana, Ontem, depois de muito esforço, e eu agradeço aqui publicamente aos colegas que ficaram a tarde inteira para conseguir votar, o projeto foi aprovado no Congresso de Comissões. Eu tenho recebido muitos profissionais de saúde favoráveis e contrários, eu respondo aos e-mails, eu respondo aos WhatsApps, eu estou aberta à discussão, estou aqui como uma demonstração de que estou efetivamente aberta para responder qualquer tipo de indagação. Já combinei com as colegas que são contrárias um novo encontro terça-feira de manhã, para, se tudo der certo, o projeto ser votado na terça-noite e, se Deus permitir, aprovado, porque esse projeto vai salvar vidas. Ao invés da gente preconizar que devemos fazer mais cesáreas, nós deveríamos fazer, sabe o quê? Melhorar o pré-natal. É isso que nós precisamos. As mulheres, quando elas têm noção de quais são os benefícios do parto normal, é muito mais fácil ela optar pelo parto normal, porque ela reconhece isso. Mas ela precisa de informação, ela precisa de treinamento, ela precisa ter cursos, ela precisa ter ginásticas específicas para ajudar no processo de dilatação, para reduzir dores. Ela tem que ser orientada de uma alimentação mais saudável no período da gravidez. Então, tem uma série de questões que poderiam estar sendo colocadas no sistema público de saúde, ao invés de você colocar a cesárea, que, no meu entendimento, é mais agressiva para a mulher, mas muito mais do que o parto normal. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, organizou um ato em defesa do professor Aldo Santos, ex-vereador da cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Aldo Santos foi vereador em São Bernardo do Campo pelo PSOL. Ele teve os direitos políticos cassados depois de um episódio que aconteceu em 2003. Numa ocupação que aconteceu em 2003 em São Bernardo do Campo, no terreno da Volkswagen do Brasil, nós acabamos por apoiar uma ocupação importante, significativa, e essa ocupação, saímos ao fim da ocupação, acabamos tendo 3 processos nas costas. Um desses processos hoje se transformou em condenação pelo Supremo Tribunal Federal, com a suspensão dos 5 anos dos direitos políticos
proibição de relações com o poder público e também uma multa de R$650 mil. Camila também foi condenada no processo. Hoje a gente busca nesse ato discutir a legitimidade dessa condenação, a ilegalidade do confisco de salários, que são verbas de natureza alimentar, são aquelas que a gente trabalha o mês inteiro para poder garantir nosso sustento, e a gente fez, o Ministério Público efetuou o confisco dos salários e vencimentos, tanto meu como do Aldo. O evento teve o apoio e iniciativa do deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi. Vamos recorrer às cortes internacionais, à Comissão de Direitos Humanos da OEA, denunciando, esse ataque da justiça contra lutadores e lutadoras sociais. E vamos pedir uma indenização, ele tem que ser indenizado pelo que ele está passando. Comissão parlamentar de inquérito que investiga a situação da barragem de Salto Grande, em Americana, no interior de São Paulo, prorrogou o prazo para a conclusão dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Nós voltamos em instantes. A Comissão de Transportes e Comunicações ouviu o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. Ele falou sobre as atividades de sua pasta aos parlamentares. Assim que a reunião teve quórum, o secretário, que já compunha a mesa, começou a falar sobre os trabalhos da pasta nos últimos meses. Ele trouxe informações do que chamou de as 5 áreas da secretaria. Nós tivemos uma grande oportunidade aqui, muito positiva, de discutir os novos rumos do Estado em termos de uma discussão da matriz de logística do Estado, abrangendo todas as áreas da Secretaria, de maneira que a gente pôde aqui, durante essas 2 horas e tanto aqui, apresentar, discutir e ter aqui um compromisso de transparência com as ações da Secretaria em cada um dos municípios onde ela atua. Logo depois do relatório feito pelo secretário, os deputados aproveitaram para fazer perguntas e tirar dúvidas. Membro efetivo da comissão e deputado pelo PSL, Rodrigo Gambale levantou 3 tópicos dos trabalhos da pasta. Nós tratamos 3 pontos hoje na visita do secretário João Otaviano, da área dos transportes e logísticas do estado de São Paulo. E o primeiro, a alça do Rodoanel na região do Alto Tietê. Uma região que tem um grande desenvolvimento e precisa muito desses acessos a rodovias. Ainda mais cidades como Suzano e Ferraz de Vasconcelos, que não têm ligação nem com a Ayrton Senna e nem com o Rodoanel. Cobramos também aqui do secretário a ligação com a Ayrton Senna no distrito do Tabuão, em Mogi das Cruzes, porque tem o último grande distrito, até do Alto Tietê, ali a área, para um distrito industrial que tem aproximadamente 15 milhões de metros quadrados de área para que se explore com essa ligação até a Ayrton Senna, trazendo emprego, desenvolvimento, investimento para o Alto Tietê. É algo que tenho sido muito questionado, principalmente na Baixada Santista, quando estou por lá, os deputados também aqui da casa e também São Sebastião, da demora que é essa travessia, principalmente as pessoas que fazem uso contínuo disso em Ilhabela, São Sebastião, tem uma dificuldade muito grande no tempo de demora, o que acaba ocasionando aí uma demanda de praticamente 2 horas, 1 hora. É difícil você não perder muito tempo na travessia. Os 9 itens que estavam também na pauta do dia, 4 projetos de lei e 5 requerimentos, ficaram para a próxima reunião da comissão. O presidente destacou a importância da visita. Foi de fundamental importância o cumprimento do regimento do secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, engenheiro João Otaviano, que esteve aqui e foi muito esclarecedor. Nós vemos que é um profundo conhecedor da matéria, da área, daquilo que está dizendo. Eu até brinquei porque normalmente às vezes as pessoas que vêm em oitiva, eles trazem um slide e ficam praticamente lendo aquilo que passa, mas ele não trouxe nada, veio aqui, falou, todos os questionamentos foram respondidos. Então eu só tenho a cumprimentá-lo e parabenizar pelo que vem trazendo de desenvolvimento para o estado de São Paulo na sua pasta.
Comissão parlamentar de inquérito que investiga a situação da barragem de Salto Grande, na cidade de Americana, no interior de São Paulo, decidiu prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos na Alesp. Até outubro, os deputados querem ouvir mais autoridades e todos os representantes das instituições envolvidas no caso para saber as reais condições da barragem. Um relatório da Agência Nacional de Águas aponta que o Brasil tem hoje 45 barragens que apresentam risco de rompimento. Uma delas, a represa Salto Grande, fica em Americana, município a pouco mais de 100 quilômetros da capital. A barragem, com 70 anos de construção, está tomada por aguapés e resíduos orgânicos. A poluição, segundo ambientalistas, afeta a represa. A CPI, que investiga a situação de Salto Grande, prorrogou nesta terça-feira o prazo para a conclusão dos trabalhos. O pedido foi do presidente da CPI, o deputado Roberto Moraes, do PPS. Na verdade, nós atrasamos o início da CPI, como é de conhecimento, problema de saúde que foi meu, desse presidente. Eu fiquei afastado praticamente 60 dias, por causa de uma cirurgia, agravamento da situação, mas hoje estou bem, felizmente pude voltar. Então, como o regimento permite, nós estamos já garantindo a prorrogação, são 120 mais 60 dias. Nós estamos garantindo já a prorrogação por mais 60 dias. Se preciso for, nós vamos utilizar esse prazo também nessa CPI. Se conseguir concluir os trabalhos antes, a gente encerra no prazo regimental inicial, mas nós temos essa prerrogativa e ampliamos por mais 60 dias. A barragem de Americana fica numa área de quase 9 quilômetros quadrados tomados pela água. O que suporta esse volume é um paredão de 22 metros, que em caso de rompimento atingiria não só a Americana, mas outras cidades da região. A empresa que administra a represa é a CPFL Renováveis. O relator da CPI, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, apresentou o plano de trabalho para os próximos meses e um requerimento com um convite que se estende a 16 autoridades, entre elas representantes da CPFL Renováveis. O deputado quer que a empresa apresente as reais condições da barragem aos membros da comissão. Nós elencamos várias pessoas a serem ouvidas, desde as pessoas do Ministério de Minas e Energias, Ministério Público, a Arcesp também, a ANEEL. Então é importante que essas pessoas sejam ouvidas até para que a gente possa aí analisar a segurança da barragem. Mas a concessionária, no caso a CPFL, é extremamente importante, até para ela colocar aqui um cronograma de trabalho, os trabalhos que ela já está fazendo dentro das barragens. Nós temos um problema aí que gera dúvida da questão da segurança, mas também nós temos um problema lá que é ambiental. Então é importante que nós, a CPI, possa analisar todas as problemáticas vividas dentro da barragem de Salto Grande. Parlamentares da Comissão de Saúde se reúnem no plenário José Bonifácio para analisar a pauta com 11 itens. 2 requerimentos de autoria do deputado Edmir Chedi, do DEM, foram aprovados, o que pede ao governador do estado que determine que a Secretaria de Estado da Saúde realize estudos de viabilidade para a transformação dos AMEs, ambulatórios médicos de especialidades, em AMEs cirúrgicos, dos municípios de Amparo e Atibaia. E também a implementação de um hospital regional em Bragança Paulista. A gente tem uma luta aqui de todos os deputados para que nas suas regiões possam ter equipamentos do Estado, no caso, um hospital regional e para que os AMEs já existentes na região de Bragança sejam cirúrgicos também, que é muito importante, porque ele vira um hospital dia. A presidente desta comissão é a deputada Analice Fernandes, do PSDB, que pediu vista do projeto 108 de 2018, do ex-deputado Gil Lancaster, que torna obrigatório a disponibilização do telefone e endereço do plantão judiciário mais próximo das unidades de emergências, das unidades de saúde públicas e privadas. Se o usuário vai na unidade de saúde e enfrenta qualquer dificuldade, qualquer problema, ou inclusive no atendimento se sente penalizado, qualquer coisa, eu acredito que a grande contribuição que ele possa oferecer é indo na Secretaria Municipal de Saúde ou na Secretaria de Estado e falando do seu descontentamento, que só assim nós vamos corrigir as falhas e melhorar os erros da rede pública. Na reunião, foi discutido também uma
possível visita dos deputados à Secretaria de Estado da Saúde, para que eles possam conhecer melhor como funciona o sistema CROSS, Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Todas as consultas hoje passam pelo sistema CROSS. Ele está praticamente interligado e muitos membros da comissão não conhecem como esse processo se dá. Funcionário da Fundação para o Remédio Popular confirma aos parlamentares da FURP, né, que provoca um prejuízo. Pá, volta, isso, eu dancei. Errei tudo, cara. Não, tava estranho ali, cara. Não sei o que houve aqui, errei tudo. Fudeu. Pode ir? Funciona. Ah, porra, Giba. Tu não avisou, caralho. Não tô vendo nada. Falou agora, viado. Bora. Porra, não avisa, caralho. Eu tô com ponto pra quê? Funcionário da Fundação para o Remédio Popular confirma aos parlamentares que a FURP provoca um prejuízo de 56 milhões de reais por ano. Voltamos já. William Mendes Januário, funcionário e autor da representação ao Ministério Público que deu início às investigações da FURP, confirma à CPI que a Fundação para o Remédio Popular causa um prejuízo de 56 milhões de reais por ano. William Mendes Januário trabalha na FURP em Américo Brasiliense há 9 anos como operador de empilhadeira. Em 2017, ele e outros 61 funcionários foram demitidos. A empresa alegou crise financeira. William desconfiou da justificativa e foi atrás de provas de irregularidades. Os investimentos que não foram executados, tipo o prédio, eu sei que não foi executado até hoje. O registro de medicamentos, que também teria que ter sido feito, eu sei que não foi feito da forma prevista no contrato. Sei que não houve o aditamento. E o próprio superintendente falou ele usou a palavra gap, né? Dessa diferença aí que está sendo pago a mais para a CPM. William teve acesso a contratos por meio do portal Transparência do governo federal e verificou que algumas cláusulas não estavam sendo cumpridas, como falta de obras externas e a construção de mais um prédio. Ele identificou que as fábricas em Guarulhos e Américo Brasiliense trabalham abaixo da capacidade e que praticariam preços abusivos, muito maiores que os praticados pelo mercado. O governo compra medicamentos da Fundação para o Remédio Popular, 90 milhões de reais por ano. Se fossem comprados no mercado, seriam por 34 milhões de reais. Prejuízo para o erário público de 56 milhões de reais por ano. O Estadão também publicou uma matéria que eu acho que eles conseguiram os dados oficiais aí, que tem medicamentos que chega a ser 600 e poucos %, quase 7 vezes mais o praticado pelo mercado. Os funcionários entraram na justiça e foram recolocados. Ainda assim, William fez a representação no Ministério Público de São Paulo contra a FURP. Depois, ele foi transferido para a Secretaria de Saúde de Araraquara. Durante o depoimento, William citou 3 nomes. Imediatamente, os deputados fizeram requerimentos que vão ser votados na próxima reunião. O deputado Tiago Auríquio, do PL, pede a convocação de Ricardo Lima, que já foi gerente de produção na fábrica da FURP em Américo Brasiliense. Participou do contrato de parceria público-privada entre a fábrica e o laboratório EMS e hoje trabalha em uma comissão fiscalizadora do laboratório. O depoente aqui hoje disse que a pessoa que o Ricardo de Lima, que é o gestor do contrato da PPP, ele
saberia de tudo que aconteceu. Então a gente quer entender melhor o que é esse tudo que aconteceu no contrato de concessão. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, protocolou requerimento de convocação para Walter Brocanello, gerente da FURP. E a deputada Beth Saão, do PT, para Francisco Caravante, gerente de Relações Institucionais da CPM Concessionária Paulista de Medicamentos, órgão vinculado à Secretaria de Saúde. Oitivas como estas, elas nos dão uma dimensão maior ainda por onde passa essa PPP, as falhas que ela nos parece estar apresentando, os contratos muito altos, a falta de produção de medicamentos, onde deveria poder estar produzindo mais para atender, sobretudo, as camadas mais pobres da população. Portanto, começa a criar uma musculatura e uma forma, né, que a gente vai, à medida que nós vamos ouvindo mais pessoas, a gente vai construindo também o nosso raciocínio que vai dar os dados necessários para os nossos relatórios. 2 requerimentos do deputado Edmir Chedid, do Democratas, presidente da CPI da FURP, foram aprovados. Um deles pede a prorrogação da CPI por mais 60 dias e o outro convida o coordenador da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde para falar à CPI. Eu recebo das mãos do presidente do sindicato dos químicos que gostaria de ser convocado ou convidado para vir aqui e trazer uma sugestão de como viabilizar a FURP. Ele já nos antecipou, se a FURP produzir os remédios que ela pode produzir, os clones que ela pode produzir, tanto a fábrica de Guarulhos como a fábrica de Américo Brasilense podem trabalhar a 100% do que a planta pode oferecer de produção, barateando os remédios, produzindo aquilo que está faltando no mercado na rede pública. Parlamentares se reuniram na Comissão de Educação e Cultura para discutir a liberação para a contratação de mais de 1.400 agentes de organização para as escolas do Estado. A reportagem é da Silvia Garcia. Dos 17 itens da pauta, apenas 7 foram aprovados. Inclusive o projeto de lei 863 de 2017, dos deputados Zé Américo e Fernando Cury, que disponibiliza o atendimento aos alunos da rede estadual para assistentes sociais e psicólogos. Durante a aprovação, o deputado Roberto Engler ainda informou que o governo liberou a contratação de mais de 1.400 agentes de organização para as escolas estaduais. A discussão mesmo entre alguns deputados ficou por conta do item 10 da pauta. Uma moção do deputado Alex de Madureira, que aplaude a funcionária pública Silmara de Moraes por ter ajudado a esconder 50 estudantes na cozinha durante o ataque que matou alunos e funcionárias da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. O deputado Carlos Gianazzi fez questão de reconhecer que uma justa homenagem poderia ser através do aumento salarial da funcionária, que hoje ganha pouco mais de R$ 900 por mês. Tem que valorizar do ponto de vista salarial, do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho, do ponto de vista da vida funcional desses servidores. O deputado Daniel José também reconheceu o heroísmo da funcionária, mas ressaltou que para rever seu salário, o governo teria de fazer o mesmo com o salário dos agentes de organização de todas as escolas estaduais. A gente gostaria de pagar salários europeus para todos os funcionários da rede estadual, mas isso não é algo que nós, na nossa realidade brasileira, conseguimos encarar. Então, até lá, a gente tem que fazer uma série de medidas, né? Desde a reorganização da rede até a reforma da Previdência, reformas administrativas para que a gente consiga melhorar os critérios de contratação dos funcionários públicos e aí sim poder valorizar os funcionários de maneira mais eficiente e eficaz. A deputada e presidente da comissão, professora Bebel, comentou sobre a vinda do secretário estadual de Educação na próxima semana aqui, nesta comissão. Eu chamei-o por força do artigo 52A da Constituição Estadual, que obriga os secretários da pasta a prestarem contas, né, desses 6 meses de gestão à frente da Secretaria da Educação. Hoje é só, o Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar
na internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.